Eu com minha ex há 8,5 anos, ela foi embora e voltou. Começamos a namorar na 8ª série. Fomos juntos para o ensino médio e faculdade e namoramos durante todo esse tempo. Nos formamos na faculdade neste verão. Após a faculdade, ela entrou na pós-graduação em nossa cidade natal, a 6 horas de distância da nossa cidade universitária, e eu já aceitei um emprego em nossa cidade universitária. Concordamos que eu me mudarei para nossa cidade natal em 1 ano, a transferência de trabalho, para que possamos morar juntos durante o 2º e último ano da pós-graduação dela. Ela fica com sua família durante o verão antes do início da pós-graduação, a junho a setembro passados, e, durante esse tempo, estamos em um relacionamento à distância. Ela fica visivelmente irritada e distante. Ela vem me visitar em nossa cidade universitária, onde tenho trabalhado após alguns meses, e diz que devemos dar um tempo enquanto ela vai para a pós-graduação. Eu desabo em lágrimas e ela muda de ideia. Algumas semanas depois, ela começa a me enviar mensagens dizendo que não sente vontade de falar comigo e que me ama, mas não está apaixonada por mim. Tudo isso é por mensagem de texto. Peço para ligar para ela e ela me permite algumas horas depois. Eu disse a ela que me machucaria demais falar com ela novamente e que a perdoo e me despeço definitivamente. É claro que desabei. Fico sem trabalhar por 1 semana. Estou completamente instável há mais de 1 mês. Não como ou durmo direito. Ela não faz nenhum esforço para entrar em contato comigo por 10 semanas. Então, de repente, quando começo a me curar e aceitar que ela não é a pessoa certa para mim, ela volta a entrar em contato. Ela me diz pelo Facebook que é muito difícil para ela não falar comigo. Deleto a mensagem sem responder. Ela tenta enviar mensagens de texto 4 dias depois e eu bloqueio o número dela. 3 dias depois, ela faz com que o irmão dela entre em contato comigo. Foi quando ela se arrependeu. Era semana de provas no 1º trimestre da pós-graduação dela e ela dirigiu 6 horas na noite anterior à prova final para me dizer que cometeu um grande erro. E isso aconteceu nesta quarta-feira. Eu disse a ela que não acredito nela e que ela precisa de mais tempo para pensar no que realmente quer e se sou eu que ela quer. Eu disse a ela que estava cético e não acreditava que ela me amava, lembrando que ela disse que não estava apaixonada por mim. Ela não se lembra de ter dito isso e afirma que passou semanas pensando nisso e se arrepende da decisão. Durante nosso tempo separados, ela disse que teve um encontro terrível e não se envolveu com outro cara. No entanto, tenho medo de que ela esteja apenas se sentindo solitária e nostálgica e me deixe novamente quando ficar entediada. Ela me diz que não é nostalgia e que aprendeu a lição. Eu digo a ela para pensar mais alguns meses sobre isso e decidir se sou realmente a pessoa que ela ama. Também conto a ela como foi difícil o término para mim e começo a criticar nosso relacionamento de 8 anos e meio. Digo a ela que precisei demonizá-la e ao relacionamento para seguir em frente, e exponho todas as falhas. Então, conto a ela como minha vida está se tornando ótima, agora vou à academia todos os dias, tenho novos hobbies e estou muito mais social com os amigos. O que devo fazer aqui, pessoal? O OP trouxe uma atualização depois de 2 anos. Oi pessoal. Eu vim para este sub desesperado há 2 anos, e tenho uma atualização sobre meus pensamentos e sentimentos desde então. Eu, 24 anos, homem, namorei minha ex, 24 anos, mulher, dos 13 aos 21 anos. Do 8º ano até a formatura na faculdade. Vamos chamá-la de Lily. Lily me deixou quando foi aceita em uma pós-graduação em uma universidade de elite em setembro de 2016. História contada anteriormente. Fiquei chocado e, de certa forma, ainda estou. Ela começa a entrar em contato comigo novamente no início de novembro de 2016. Eu ignoro. Ela aparece sem aviso prévio no meu apartamento, dirigindo 480 quilômetros de sua universidade até onde eu moro e trabalho agora. Ela se desculpa e tenta se reconciliar. Eu já tinha erguido barreiras e educadamente digo que não, apesar de desejar desesperadamente que ainda estivéssemos juntos. Eu estava tão arrasado e triste que a chegada dela ao meu apartamento alimentou a fantasia de que talvez pudéssemos resolver as coisas. Afinal, passei meus anos formativos amando essa pessoa e ansiando por ela. Ela ainda era o meu mundo inteiro. Ligo para Lily e peço para nos encontrarmos novamente próximo ao Dia de Ação de Graças, já que ambos estaremos de volta à nossa cidade natal. Nos encontramos, e depois que pergunto especificamente, Lily admite que dormiu com alguém.
Eu respondo que não estou interessado em nos reconciliarmos. Ambos voltamos para casa em luto. Tendo crescido com os pais de Lily e os amando como se fossem meus próprios pais, faço com que a mãe de Lily confesse separadamente para mim que Lily tentou entrar em contato com um novo cara com quem ela dormiu e o novo cara mandou embora, confirmando minha suspeita de que eu sou a segunda opção de Lily. Lily nunca admitiu isso para mim, mas ela admitiu mais tarde que, quando me deixou, ela já havia sido convidada por esse novo cara e que ela queria dizer sim, então ela terminou comigo. A dor é demais. Bloqueio ela em tudo. Ela tenta entrar em contato várias vezes e eu não respondo. Minha mãe morreu em meados de janeiro de 2017. Quando meu pai liga para a mãe de Lily para compartilhar a notícia, a mãe de Lily diz ao meu pai que Lily está em uma depressão grave e abandonou a pós-graduação. Estou solitário e de luto e ainda apaixonado por Lily, então a visito um dia após o funeral da minha mãe. Em janeiro, Lily perdeu quase 9 quilogramas, ela já era magra, e está quase catatônica. Volto para meu apartamento a 480 quilômetros de distância, tão conflitado quanto antes. Ela está sofrendo tanto, talvez ela me ame, é a narrativa que permeia minha mente até hoje. Nunca aceitei de volta, mas nunca parei de desejar por ela. Já se passaram 2 anos desde que tudo isso aconteceu, e ainda me pergunto se fiz a escolha certa. Acho que sim, mas também tenho uma enorme dose de pessimismo em relação às pessoas ao meu redor. Não confio mais em meu julgamento de caráter quando percebo que a garota que eu acreditava ser um anjo pode me abandonar e depois voltar e tentar me usar. Ainda nunca conheci alguém tão bonita como Lily. Pelo menos por dentro. Lily e eu concordamos em nos encontrar 2 vezes desde então, e ambas as vezes foram extremamente desagradáveis. A primeira foi uma demonstração superficial de quem superou mais o término, e a segunda foi eu expressando arrependimento por desejar ser um homem melhor durante todo o relacionamento. A ex acabou voltando e concluindo a pós-graduação, ou se formando a tempo em junho de 2018. Ainda não preenchi o vazio em minha vida onde Lily estava. Eu afasto as pessoas porque sei que elas vão me machucar. Se uma garota como Lily pode me ferir tão profundamente, há uma mais gentil que já conheci, então com certeza todos os outros também vão. Ainda estou perdido, e pelo que sei, ela também está. Eu sei que o que ela fez é completamente egoísta e horrível, mas isso não pode apagar todo o bem que ela fez durante meus anos formativos. Estou em contato zero com Lily, mas a amo e sinto falta dela na minha vida. Estou me perguntando como viver sem ela, quando mesmo na cama com outra mulher, sinto falta da confiança e do nível de conexão que tinha com Lily. Ninguém me conhece mais. Ninguém conhece mais ela. O que você diria para o Op e para Lily? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Noiva ameaçando cancelar o casamento se eu não permitir que seus pais se mudem para morar conosco após o casamento. Obviamente, isso pode parecer um problema de pessoas ricas, mas até 5 meses atrás eu ainda morava em um apartamento de 1 quarto e trabalhava em uma loja de varejo de supermercado bastante grande, ganhando $12 por hora, e ainda estaria pagando as dívidas da faculdade até os meus 60 anos. Minha noiva ainda está trabalhando como enfermeira, e nós vivemos juntos há 4 anos. Algumas informações sobre nosso relacionamento e nos conhecemos há 6 anos. Não tivemos nenhum problema em namorar, quando surgia algum conflito, sentávamos e explicávamos nossos pontos de vista como adultos e geralmente resolvíamos o problema. Raramente discutimos e temos os mesmos objetivos de vida, em ter filhos, envelhecer juntos, morrer e sermos enterrados lado a lado, e nos divertir sempre que possível. Sempre tive uma relação muito distante com os pais dela. Quando ela me apresentou a eles, ambos disseram na minha cara que não gostavam de mim e achavam que eu não era bom o suficiente. Seu pai até disse nem em vida quando pedi permissão para me casar com sua filha, explicando que a única razão pela qual eu estava fazendo isso era como uma tentativa de reconciliação. Por outro lado, meus pais amam minha noiva. Eles a acolheram como se ela fosse um de nós desde o início. Nunca disseram nada de ruim sobre ela em público, nem mesmo em particular. Aos olhos dos meus pais, ela é a vinda do segundo Cristo, por assim dizer. Durante o declínio da saúde do meu avô, eu fui o primeiro a estar lá. Ele estava apenas envelhecendo, e com a velhice vem complicações. Parei de trabalhar no meu emprego mais bem remunerado para trabalhar no varejo e ter mais tempo para cuidar dele, já que seus outros filhos estavam ocupados. Foi um momento muito estressante em nosso relacionamento. Eu havia deixado meu emprego recentemente, não estava presente com frequência,
e eu mesmo estava super estressado. Recentemente, comecei a fazer a mudança gradual de tudo para a casa dela. Embora ainda tenhamos que viver no nosso apartamento até o fim do contrato de aluguel, não há nada contra as regras em relação à mudança de coisas. Eu mencionei para minha namorada como cuidar do meu avô me fez perceber o quanto minha família é importante, e queria saber se estava tudo bem para meus pais se mudarem para a nova casa conosco. Meu pai poderia se aposentar, e minha mãe poderia passar o resto da vida relaxando, sem se preocupar com contas ou dívidas. Porque eu posso pagar isso ao longo do tempo, não sou louco o suficiente para pagar tudo de uma vez. Ela achou a ideia incrível e disse que gostaria que os pais dela também se mudassem. Eu ri da ideia e perguntei se ela estava falando sério e por que eu iria querer morar em uma casa com pessoas que não gosto e com quem não quero interagir. Ela explicou que essa poderia ser uma boa chance de curar antigas feridas e fazer as pazes. Eu expliquei que não apenas não quero curar antigas feridas, mas se dependesse de mim, eles nem iriam para o casamento. Obviamente, isso foi a coisa errada a dizer, e agora ela me deu o ultimato de deixe-se mudarem ou o casamento está cancelado. Embora eu possa entender o lado dela, realmente não quero ter nenhum tipo de contato com eles. Eles já tentaram várias vezes fazer com que ela voltasse para seus ex-namorados, mentiram sobre mim e até espalharam um boato sobre eu ter sido infiel, até que eu mostrei provas reais de que eu não estava nem perto de onde eles disseram que eu estava, graças ao registro de localização do Google. Minha noiva sabe de tudo isso e ainda quer tentar reconstruir um relacionamento com eles. Na semana passada, tenho evitado ela com desculpas e mentiras. Tenho me encontrado com contadores, advogados, pessoas do local do casamento e joalheiros. Também tenho passado noites inteiras no túmulo do meu avô, bebendo com ele, e só volto para casa às 4 da manhã. Para mim, parece que meu avô ainda é a única pessoa com quem posso desabafar meus segredos mais profundos e minhas frustrações. É por isso que vim até vocês, Reddit. Me sinto preso. Por um lado, não quero morar com pessoas que eu absolutamente odeio, e por outro lado, não quero perder a mulher dos meus sonhos. Quero a opinião de terceiros sobre o assunto, sem nenhuma conexão comigo, pois acredito que seja a melhor maneira de tomar uma boa decisão sem que pessoas próximas influenciem minhas escolhas. Estou mais do que disposto a responder a perguntas e entendo como este subreddit funciona, porque também sou um usuário do Reddit que come pizza, espreme espinhas, etc. A atualização. Esta será minha única postagem de atualização disponível para este subreddit. Nas últimas 48 horas desde que postei, as coisas decolaram como um foguete. Gostaria de começar agradecendo a todos por suas opiniões. Enquanto a maioria de vocês me disse para sair, outros ofereceram compromissos, alternativas lógicas e me fizeram perguntas que nem sequer pensei em fazer a mim mesmo. Acho que foram as 48 horas mais longas da minha vida, lendo comentários, respondendo a eles, tendo reuniões na vida real e conversando com minha noiva realmente me deram clareza sobre quais serão minhas próximas escolhas na vida. Adiei o casamento. Embora alguns de vocês possam se referir a isso como duvidar dela, eu chamo de esperar e ver. No momento, estamos realmente discutindo quão compatíveis somos, revisando nossos objetivos de vida novamente e discutindo em profundidade o relacionamento que queremos ter com nossos sogros, caso nos casemos. Aparentemente, muita coisa mudou desde a última vez que falamos sobre isso ou antes de eu conseguir dinheiro, como alguns de vocês disseram. Sim, ela realmente achou que trazer seus pais para morar conosco melhoraria a minha relação com eles ao longo do tempo. Eu deixei claro que, como resultado de tudo que eles disseram fizeram para mim, qualquer relacionamento positivo ou comunicação com eles só será feito por necessidade. Por exemplo, se ela estivesse grávida, no hospital ou qualquer complicação ou celebração que alterasse a vida. Ela não lidou bem com isso, mas isso era esperado, mas é importante que eu diga a minha verdade. Ela acredita que vou mudar de ideia e tentar construir um relacionamento com os pais dela, mas, no momento, não consigo me ver fazendo isso. Meus pais não vão se mudar, pois eu nem mesmo os perguntei ainda. Eu sei que alguns de vocês ficaram confusos que assumiram que já estava acontecendo. Não estava, eu perguntei se estava tudo bem se eles pudessem se mudar. Não estava dizendo a ela que isso estava acontecendo. Alguns de vocês sugeriram que talvez fosse estranho tê-los se mudando como recém-casados e sugeriram construir uma pequena casa para eles na propriedade. Eu não tinha pensado nisso e vou falar com meu contador pai sobre isso quando essa conversa precisar acontecer. Boa ideia, estranhos do Reddit. O que tenho feito? Muitas reuniões sobre meu futuro, finanças e criação de fundos e testamentos.
vou me matricular novamente na faculdade para fazer aulas de negócios, finanças, contabilidade e economia, como meu contador sugeriu. Ainda estamos trabalhando em um orçamento, mas, no momento, meus próximos passos são aprofundar minha educação para gerenciar minha nova riqueza e oportunidade de uma maneira saudável, para não desperdiçá-la. No momento, para ser honesto, estou emocionalmente esgotado. Acho que o peso da morte do meu avô finalmente está me atingindo, apesar de ter passado meses, e a única coisa que me manteve seguindo em frente foi a ideia do dia do casamento. Com o adiamento, agora só consigo me concentrar em mim mesmo, em meus valores e em minhas emoções. Ficar acordado a noite toda e beber em um cemitério não é saudável, e prometi a mim mesmo não exagerar na bebida e também não ficar acordado bebendo. Estive pensando em talvez fazer alguma terapia com acompanhamento do luto, mas preciso garantir que isso esteja no orçamento com meu contador, já que é algo de longo prazo. Talvez eles conheçam alguém. Aconselhamento de casais. Para aqueles que sugeriram isso, é uma ideia maravilhosa. No entanto, não tenho certeza se consigo superar o estranho relacionamento de dependência dela com os pais. Inicialmente, pensei que poderia, mas, com os óculos cor-de-rosa removidos, começo a ver muitos sinais de alerta e não estou muito confiante de que um terapeuta casamento possa resolver. Ambos temos questões que precisamos resolver, mas agora não tenho certeza se iremos resolvê-las juntos. Eu sei que muitos de vocês disseram para acabar com o relacionamento, mas acho que depois de 6 anos vale a pena tentar salvá-lo. Tomar uma decisão assim sem tentar resolver o problema parece bobo, mas eu esperava que muitas dessas respostas viessem. É assim que o Reddit funciona. Apenas saibam que eu sei o meu valor, eu conheço meus valores e não vou recuar. Talvez as coisas não se resolvam e o relacionamento simplesmente acabe. Talvez as coisas funcionem e possamos continuar. Pelo menos por agora, 48 horas depois, é cedo demais para dizer. Quanto ao acordo pré-nupcial, ainda não assinamos nada. Muitos de vocês estavam realmente enfatizando anel bonito e férias chiques uma vez por ano. Embora a questão das férias seja realmente preocupante, o problema do anel é algo sobre o qual temos tido conflitos há algum tempo. Minha opinião pessoal antes e agora é que os anéis são caros, bobos e não têm um propósito significativo em um relacionamento. Ela diz que eles são um símbolo importante de amor-compromisso. O compromisso para o acordo pré-nupcial em relação ao anel foi que eu compraria para ela um anel melhor do que já tinha. O que pode parecer predatório nessas palavras, mas faz sentido em minha mente. Ela não quer uma peça de joia estilo Coração do Oceano do Titanic, apenas algo um pouco mais chamativo. Talvez eu devesse ter explicado melhor isso em minha postagem original, mas todos nós cometemos erros. Para alguns, isso soa como uma mentalidade de interesseira, mas eu sei a faixa de preço do anel que ela quer, e está mais ou menos na faixa em que meu pai gastou no anel da minha mãe. É algo que você veria no dedo de uma mulher da classe média, nada muito grande, nada muito pequeno, apenas o suficiente, eu acho. Ainda acho que são apenas círculos bobos de metal e terra comprimida. Não há muito a dizer, sentamos e conversamos por um tempo. Eu expliquei meu ponto de vista, ela explicou o dela. Ela ficou chateada por eu adiar o casamento, mas quando percebeu que eu não ia recuar, concordou sob a noção de que era melhor para nosso relacionamento trabalhar nisso antes do casamento. No momento, estou dando um passo atrás dela para esclarecer as coisas e dar-nos tempo para formular o que queremos por conta própria. Eu dirigi 2 horas até a cabana, felizmente os técnicos da internet arrumaram isso ontem. Falei com meus pais, não sobre eles se mudarem, mas sobre a situação como um todo, a deixando de fora que fui para a internet antes de falar com eles. Embora meu pai não possa simplesmente abandonar o trabalho, ele envia seu amor e apoio. Minha mãe está fazendo a viagem de 18 horas no momento, para que eu não fique sozinho. Recebi ligações não atendidas dos sogros nas últimas 24 horas, mas deixei o telefone tocar e continuei fazendo minhas tarefas diárias, como cuidar do jardim, preparar refeições, ler e maratonar Netflix. É estranho, mas agora me sinto mais feliz sozinho do que com minha noiva. Talvez seja algum sinal de que não estamos destinados a ficar juntos, ou talvez eu finalmente tenha conseguido relaxar pela primeira vez em anos e tenha encontrado conforto na solidão. Talvez eu esteja feliz porque minha mãe vai me fazer o meu jantar favorito de quando eu era criança para me animar. Acho que, no momento, tenho muito trabalho a fazer, não apenas emocionalmente, mas também literalmente. Estou pensando em trabalhar em casa apenas para ter uma fonte de renda parcial, já que provavelmente vou ficar entediado de ficar sem emprego em cerca de uma semana, preciso de alguns hobbies.
Dê sua opinião sobre os relatos nos comentários. O que você faria de diferente nessas situações? O vídeo foi feito com MT Carinho, então de um like e se inscreva aí. Obrigado.